Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, e é muito bom ter você aqui comigo mais uma vez para acompanhar conosco essa conversa que nós marcamos aqui para hoje, né? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu irmão, que a paz do Senhor possa estar com você, na sua casa e sobre toda a sua família. É o meu desejo para você que está chegando comigo aqui agora. E dentro desses próximos 40 minutos ou 50 minutos, vamos conversar sobre alguns assuntos e que o Senhor possa estar te abençoando, suprindo as suas necessidades, que possa também estar abençoando a sua casa, a sua família e principalmente o seu coração. Eu vejo que quando o nosso coração ele está alicerçado na palavra de Deus, é muito difícil alguma coisa te tirar do equilíbrio, te tirar do centro. E eu gostaria que você me falasse também agora como é que está chegando o áudio para você, se está chegando um áudio bom, um áudio com qualidade, como é que está o vídeo, se está bem iluminado. A minha câmera principal deu um probleminha, eu estou usando aqui a minha webcam, mas tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então que o Senhor possa te abençoar e que nessa conversa que nós vamos ter aqui, nessa próxima hora, possa te mostrar alguma direção, possa te ajudar de alguma maneira e eu possa ter esse contato com você. É bem certo que eu fiquei uma semana longe aqui da plataforma do YouTube, que eu estava ali adequando o canal, o YouTube nos mandou uma mensagem para que a gente pudesse organizar algumas coisas e nós nos organizamos aqui, nós fizemos algumas mudanças e aproveitamos esse período de mudança que nós tiramos muitos exemplos para nós falarmos sobre mudança hoje. E essa live está incluído nessa mudança, permitindo o Senhor, todo sábado eu queria estar com você aqui conversando. E para isso eu precisava que você mandasse a sua sugestão, a sua dúvida. Temos feito algumas enquetes lá pelo canal, pela comunidade, e temos visto muitas dúvidas dos irmãos, do pessoal que está compartilhando, que está participando. Isso é bom. Quando há dúvida, há um sentimento, uma sensação de busca de conhecimento. Então é bom nós termos esse momento particular aqui, nesse sábado à noite, para tirarmos essas dúvidas. Mas antes eu queria conversar com você, eu queria estar louvando a Deus com uma canção, né? E você vai poder ficar aí bem à vontade, né? Que bom que o Tiago está conosco. Deus abençoe, irmão Tiago. Deus abençoe, tá? Estamos orando por você. Em nome de Jesus, fica conosco aí até o final dessa mensagem. Certamente o pessoal lá do meu trabalho também está me assistindo. Só posso abençoar. Bom plantão para vocês. Daqui a pouquinho a gente está chegando aí. 6 da manhã a gente está aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe, Tiago. Vamos louvar um pouquinho? Coisa que eu gosto muito é de cantar, amados. Gosto muito de louvar o Senhor, tocar o violão, para a gente poder estar entrando em contato com o Senhor. Tem uma música que é bem antiga, que ela diz assim: Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante comigo. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que bom, né? Vamos louvar de novo. Espírito, enche a minha vida, Espírito,
preenche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, glória a Deus. Amém? Depois de cantar mais uma moda. Meus amados, o que nós precisamos ter em mente é que a mudança que nós precisamos ter, primeiro, vem de um pensamento, vem de um momento de pensar, de raciocinar. Isso te leva a várias questões e várias soluções também. Ainda mais quando você pensa isso pautado na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é uma grande bússola que te orienta, você que tem dúvidas, de qual é o próximo passo a tomar. Qual vai ser o seu próximo passo? A palavra de Deus te dá esses exemplos e apenas você ali meditando na palavra, lendo a sua Bíblia, certamente você vai entender o recado de Deus para o seu coração. E isso só acontece para aquele que está buscando uma solução, está buscando ali, está agindo. E a mudança, ela vem principalmente de atitudes, e atitudes vêm de pensamentos. Então, quando você começa a pensar, começa a raciocinar, começa a refletir sobre como vai a sua vida, você começa a tomar atitudes. E a atitude é o primeiro passo para a mudança que você quer. O primeiro passo para a mudança que você precisa é tomar ali um pensamento bom. Isso vem de bons conselhos, de boas influências, para que você possa estar tomando uma posição certa. Isso é real, isso é fato. Ninguém com mais influências, com mais conselhos, vai ter um bom final. Infelizmente, muitos ainda vão ter ali muitos problemas, porque ainda não ouvem um bom conselho. Mas quando você vai ouvir um bom conselho, você vai ter ali o entendimento que aquilo foi bom para você, foi uma palavra de ânimo para você. Você vai colocar isso em prática, vai colocar isso em andamento, e você vai ali estar sendo impactado por Deus, né? Mas nós precisamos saber, amados, é o título dessa mensagem na capa que você viu, quando precisamos saber a hora de mudar. Esse é um fator principal que nós precisamos ter todos os dias. Como saber a hora que eu preciso mudar? Qual o momento correto que eu preciso entender para me definir o que é coerente no momento da decisão? Olha, no momento da decisão é que a perna da pessoa treme. É que a gente treme na base. É na hora que a gente tem que decidir alguma coisa. É agora. Agora é para valer. Agora eu preciso tomar uma decisão certa, coerente, firme, porque isso pode depender do meu futuro. E se depender do meu futuro, eu preciso tomar uma decisão acertada. Eu te falo que grande parte das vezes nós tomamos atitudes e decisões no galope, precipitadamente. E nesse ser precipitado, nós tomamos decisões ruins e que vai impactar a nossa vida por muito tempo, quem sabe até por toda a vida. Mas nós temos uma oportunidade de fazer alguma coisa certa. Por mais que nós não conseguimos corrigir uma atitude errada, nós estamos ali sempre dispostos
a começar de novo. Por isso o tema desse estudo, dessa live, dessa conversa. Quando preciso saber a hora em que eu preciso mudar. Primeiramente, a mudança é um amadurecimento de pensamento. Você começa a pensar alguma coisa hoje, começa a colocar na sua cabeça algum fato e começa a guardar aquilo. Então é um amadurecimento de pensamentos que estão chegando, e esses pensamentos amadurecidos vão te levar a uma atitude que vai te levar a uma mudança. Meu amigo, meu amado, meu irmão, nada vem de uma hora para outra. Nada acontece num estalo de dedos. Não, tudo é algo que vem, é um propósito, é uma etapa. Você vai vencendo etapas, é como se fosse um videogame. Você vai vencendo etapas, até chegar no final e ser vencedor, né? Então, a nossa vida é uma etapa. São etapas que nós vamos vencendo dia após dia. Essa mudança que ela precisa estar amadurecendo na sua mente nesse momento, né? Você tem aí propósitos de vida, propósitos de pensamentos, de evolução, de estudar, de crescer, né, amados? Porque nós temos que crescer, nós temos que estudar, nós temos que saber mais. Nós não somos obrigados a ficar do mesmo ponto que nós estamos. O ser humano é um ser evolutivo, ele vai se evoluindo, ele vai tendo entendimento, tendo inteligência e galgando etapas, galgando ali espaços até chegar naquilo que realmente é necessário para cada um de nós. Deus sabe o que é necessário para você, Deus sabe o que é necessário para mim. Como eu falei com vocês no começo, o esboço dessa live surgiu quando eu precisei fazer alguma mudança no canal. Se você conhece meu canal, você vai ver que houve algumas mudanças. Se você ainda não conhece, se inscreva nesse canal, compartilhe as mensagens, deixe o seu gostei, deixe o seu like e veja que vai ter muita mensagem que vai te ajudar. Mensagens de louvor, mensagens de estudo, mensagens de live como essa, mensagens de oração. Todos os dias às 6 da manhã nós temos um momento de oração com Deus e você também é o meu convidado. Mas o que nos levou a essas mudanças foi uma mensagem que a plataforma nos trouxe para que nós possamos mudar algumas coisas que não estavam em acordo com as políticas da plataforma. E nós respeitamos isso, amados, porque onde nós estamos há regras. No seu trabalho há regra, na sua empresa há regras a serem cumpridas. Se não forem cumpridas, o nosso chefe vai pegar o nosso pé e vai te aborrecer. Então, para que isso não aconteça, é necessário que a gente tenha ali regras. Essas regras nos levam a termos essas etapas vencidas. Isso em qualquer situação da vida. Você pode ver isso na sua vida sentimental, na sua vida emocional, profissional, em todas as etapas da vida. Você está com um propósito na sua vida, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano para que isso possa acontecer. Nada vai acontecer assim de uma hora para outra. Você começa a plantar hoje, você vai plantar essa sementinha hoje, e ela vai germinando, ela vai crescendo, e um dia você vai comer dos frutos dessa semente. Então você comendo dos frutos dessa semente é porque você plantou e plantou muito bem hoje. Mudança ela é conquistada aos poucos, porque nós precisamos ser convencidos que é necessário de uma mudança. E essa mudança ela vem para que nós possamos ficarmos firmes, ou para te dar uma maior segurança, ou para te dar um maior propósito. Precisa haver mudança. Vou ver bem no começo da história, grandes pessoas, homens e mulheres, tiveram que mudar. Eu não falo adaptar, porque a mudança ela pode passar por uma adaptação, mas precisamos ser originais, porque eu não posso copiar um ou posso copiar outro. Você é um ser único. Nós somos seres únicos. Não há outro igual a você. Pode ter parecido, mas igual não tem. Então essa mudança ela tem que vir para você, tem que vir para mim, como assim nós fizemos essa semana. Nós mudamos a capa do canal, mudamos algumas fotos, mandamos embora mais de quase 20 vídeos que não estavam em acordo com a plataforma. Isso é bom porque nós precisamos ser
obedientes, porque essa plataforma que Deus usa para que eu possa falar com você, eu possa mandar essa mensagem até a sua casa, até o seu celular, até o seu notebook, o seu tablet. Eu agradeço a Deus por essa plataforma, porque nós estamos trabalhando para o reino de Deus, enquanto é possível, dentro dessa plataforma, né? A atitude, ela precisa ser iniciada com pensamentos assertivos. Sabe o que é um pensamento assertivo? É aquela opinião que não agrega valor à sua vida. É aquela mente de brincadeira, né? Aquela brincadeira que às vezes nós estamos aí tentando encontrar alguma coisa séria. Esses momentos de pensamentos precisam ser assertivos. Eu preciso acertar naquilo que eu vou fazer, porque é uma mudança. Porque é algo grande, é algo de valor. Às vezes você está precisando fazer uma mudança na sua vida, no seu coração, no seu modo de ser. Talvez uma mudança até de pensamentos. Muitos precisam mudar caráter para manter uma vida honesta, uma vida agradável, uma vida social. Então, isso depende do que você precisa. Qual é a sua necessidade? O rei Salomão, em Eclesiastes, ele falou sobre isso, sobre essa mudança de atitudes e pensamentos que podem fazer a diferença em nossas vidas. Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então há um tempo correto para que você inicie a sua mudança. Talvez você ache que não é hora de mudar ainda. Respeitamos a sua opinião, mas pense isso, coloque isso na pauta. Lá no cantinho da sua mente, comece a colocar essa dúvida, que você precisa realmente mudança. E essa mudança, amados, pode ser em todos os sentidos da nossa vida. Pode ser, ué. Nós não temos que fazer mudanças cotidianas. Talvez você corta o cabelo, você troca de roupa, você muda de casa, né? E o nosso corpo está em constante mudança. Essa mudança é para se adaptar àquilo que você necessita. Talvez você está aí pedindo, nós temos orado todo dia pela manhã sobre aqueles que estão precisando ser libertos de vícios, largar ali a bebida, o cigarro, que tem prejudicado, a pessoa tem sentido que tem prejudicado. Eu te falo, olha, continua buscando a Deus, tenha fé, procure o seu médico também para ter um acompanhamento médico e vá em frente, meu irmão. Continue, tenha força, tenha fé, porque Deus ele vai realizar esta obra na sua vida. Saiba que é este momento de amadurecimento que nós precisamos, né? Talvez alguns amadurecem mais tarde, outros amadurecem mais cedo, mas a mudança ela vai chegar numa hora ou outra. Basta apenas você se concentrar na sua posição, no seu propósito, naquilo que você quer e seguir em frente. Uma das primeiras coisas que precisamos, meus irmãos, sinceramente, é considerar fazer uma mudança de atitude e de segurança. Precisamos ter essa mudança de atitude, essa segurança que nós precisamos ter em estarmos aí no dia a dia, no cotidiano, porque a nossa vida ela se deslancha no real. Ela está se desembolando na nossa vida real. Quando nós começamos a criar na nossa mente algumas coisas que infelizmente vai nos fazer pender para um lado ou para o outro, é necessário também uma mudança. Não sei se você está conseguindo me entender. A nossa mente ela é uma caixinha de movimentos, de pensamentos. É um lugar que você pode criar um mundo totalmente imaginário. E nesse mundo imaginário vai ter o problema, pode ter ali o perigo de nós criarmos situações em nossa mente que às vezes não está acontecendo, mas a nossa mente manda uma mensagem para o nosso corpo que aquilo está acontecendo. Isso vem pela ansiedade que foi gerada, pelo estresse que está sendo gerado em todo o mundo, e talvez nós estamos com a solução bem perto de nós, na palma da nossa mão, e achamos que estamos no meio do mar. Você está próximo do porto, o seu barco está próximo ali do porto, do cais, e às vezes nós pensamos que estamos à deriva no mar. E não é assim. Jesus, quando ele estava no mar com os discípulos, ele dormia no barco,
e havia uma grande tempestade e todos estavam desesperados. Imagina os discípulos loucos, doidos, porque achavam que ia morrer afogado no mar. Jesus dormia. Quando Jesus levantou, apenas com uma palavra, ele falou: olha, vento e mar, aquieta-te. Essa é a palavra que eu quero te dar para você hoje, para que, se você está no meio de um vendaval, no meio de um grande furacão, saiba que Jesus, ele está no controle, se você entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, né? Então, nós precisamos colocar a nossa vida em primeiro lugar nas mãos de Deus. Não podemos se amoldar ao padrão que o sistema, que o mundo tem nos dado, mas devemos se transformar. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Para que nós, amados, precisamos ter em mente que a nossa vida com Deus não é uma utopia, não é uma coisa imaginativa. Nós precisamos ter esse contato com Deus para termos uma vida plena. Agora, nós não podemos colocar na nossa mente, bitolar na nossa mente, que talvez você está vivendo um conto de fadas, e não é um conto de fadas. Eu sei que muitos têm dificuldade de encarar a realidade dentro da palavra de Deus. Muitos têm dificuldade, muitos se sentem confusos, e a mudança chega, bate na porta, e às vezes nós não tomamos uma posição correta, numa posição que nós precisamos ter. Pensamentos maduros podem surgir quando há experiências impactantes. Esses pensamentos de maturidade talvez venham até você quando você é impactado com alguma coisa grave na sua vida. Você já parou para pensar isso? Talvez alguma enfermidade, talvez uma falta de emprego, talvez uma confusão que chegou e te deixou meio fora de si, fora do ar. E essas coisas que chegam para te aperfeiçoar, para te provar, para te fortalecer. Você acha que o problema vem para te derrubar? Não, o problema vem para te provar. Porque você é um ser humano e Deus tem te dado condições de suportar. Mas para suportarmos isso, precisamos deixar as coisas de menino. Essas coisas que às vezes nós fazemos no impulso, né? Precisa haver mudança. Precisamos ter mudanças. Olha só, quando nós mudamos a nossa atitude, podemos mudar a maneira de como as pessoas nos veem e a maneira de como as pessoas nos tratam. Olha só, mas a pessoa já pensou isso? Eu passei por isso nesses dias, quando eu me apeguei mais em oração para poder solucionar um problema, e de repente, aquilo que era para mim um grande problema, que me prejudicava, que me machucava, foi desembolando, e deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando nós começamos a mudar a nossa atitude, mudar a nossa conduta, os nossos pensamentos, a mudança chega. Talvez a mudança que você está pedindo a Deus. Oh, pastor, ora por mim, ora por mim. Esta mudança está mais perto de você do que você imagina. Semana aqui no canal, eu recebi uma mensagem de uma irmã que estava com uma grande dificuldade, igual ela, há milhares de pessoas assim, em se achegar a Deus. Tem dificuldade de ter comunhão com Deus. Muitos não estão conseguindo ler Bíblia, não estão conseguindo orar, porque há uma luta interna, uma guerra, uma tempestade dentro de si que impede dela focalizar, de focar na palavra de Deus, naquilo que Deus quer. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia, Deus se transforma em alguém comum, que talvez não tem poder de mudança, não tem poder de transformação. E ao contrário, Deus, Ele transforma. Ele não mudou, Ele jamais vai mudar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Hebreus fala isso. Ele é o mesmo e não vai mudar. Então, eu te peço, continua com fé. Continua com fé. Porque os padrões normais nos levam a continuar indo na mesma direção. Nos leva a fazer aquilo que muitos fazem e já foi comprovado, meu irmão, foi comprovado que não nos traz nenhum tipo de resultado. Talvez pode te dar um resultado
por causa das consequências. Aí nós adaptamos resultados ruins para o nosso bom ânimo, para a nossa animosidade. Não, isso vai dar certo, vai funcionar. Mas às vezes nós precisamos mudar a direção. Estamos aí num caminho e que está nos levando para um lugar ruim. E todo mundo já notou isso. Talvez só você que não. Que essa atitude está te levando para um lugar ruim. E nós, amados, falando sobre mim, experiência pessoal, precisamos tomar esse cuidado, porque nós não podemos ser arrogantes, ser prepotentes. Nós precisamos estar sempre debaixo da autoridade de Cristo, sempre com essa simplicidade. Isso vem, isso chega, porque nós estamos sendo notados, você está sendo notado. Às vezes nós estamos olhando para fora e não conseguimos olhar para dentro. Nós falamos que alguém precisa de mudança, precisa mudar de atitude, e nós mesmos não estamos buscando esta atitude, buscando esses momentos de renovação, de transformação, né? Precisamos, porque as coisas vão chegar, as experiências impactantes vão chegar. Quando nós mudamos a nossa atitude, nós vemos algo novo na nossa vida. O escritor de Atos, ele escreve da seguinte maneira, Atos 3,19, ele fala assim, olha, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Mas quem não é pecador, amados? Para que possa haver perdão de pecados, precisa haver arrependimento. Esse arrependimento é diferente do remorso que chega em nossas vidas. Às vezes a gente queria fazer aquilo, mas não deu certo. E o arrependimento vem a nós porque nós ficamos tristes por ter feito aquilo. É diferente. É diferente. Quando nós queremos mudança, queremos fazer algo diferente, mudarmos o nosso ponto de vista, não sendo bitolados, sendo religiosos, não. É fazer a vontade de Deus. É entender a vontade de Cristo, entender que Deus, Ele conhece muito mais o meu coração do que nós mesmos. Ele é o nosso maior psicólogo, Ele conhece o interior, porque foi Ele que fez, foi Ele que criou. A Bíblia fala que antes de nós fomos gerados, Ele já conhecia todo o nosso interior, todo o nosso futuro, tudo que iríamos fazer. Isso aí é aquilo que Deus, é a onipresença de Deus, a onipotência e a onisciência. É a onisciência de Deus em saber todas as coisas. Por mais que muitos não tenham esse pensamento, mas nós entendemos que Deus, e apenas Deus, pode fazer tudo isso. A essência de Deus está dentro do seu coração. Então, para que haja mudança de caminho, sabe uma coisa que acontece? Às vezes a gente vai aconselhar alguém e muitos falam assim, você é tão pecador quanto eu. Eu falei, olha, eu acho que eu sou mais pecador do que vocês. Porque eu conheço os meus limites. Eu sou mais pecador do que qualquer um outro, porque eu conheço até onde eu posso ir, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que quando eu faço alguma coisa, eu dou uma má resposta, eu sou talvez grosso com alguém, eu não estou apenas desagradando ao colega que está do lado, eu estou desagradando a Deus, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos até onde nós podemos ir. E a palavra pecado é isso, é mudar de direção, é errar de direção, é se afastar do alvo, né? E o arrepender-se é voltar ao alvo. Então nós precisamos ter em mente que nós precisamos cada dia mais buscar esta mudança no nosso interior, né? A mudança de atitude também pode mudar a maneira de como vemos certas pessoas e situações. Você tentou mudar de lugar? Por que às vezes uma pessoa age daquela maneira? Tenta mudar de lugar. Eu já fiz isso várias vezes para nós se colocarmos. O apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo, ele se colocava numa situação desfavorável, às vezes de fome, de espancamento, de torturas, de prisões, para tratar, para resolver alguns problemas e se colocar próximo daqueles que necessitavam. O apóstolo Paulo fazia isso, ele aplicava a palavra de Deus a todos, sejam judeus, não judeus, aqueles fracos na fé, aqueles que estavam afastados, para que eles pudessem entender e entrar com a solução.
Talvez a sua solução, amados, é se colocar na posição do outro. Veja o que tem incomodado, prejudicado, e vamos começar a mudar aí desse jeito. Você está pedindo a Deus aí uma cura, pedindo a Deus aí uma solução, algo que abra a sua mente. Começa a ler a palavra de Deus. Tenho certeza que você não vai ficar doido não, como muitos falam. Você não vai ficar tantã não. Você vai sim ser ali abençoado por Deus, porque você vai abrir. Mas quando você for ler a palavra de Deus, não lê como um livro de história, como um livro, apenas um livro histórico, como a palavra de Deus é um livro histórico, mas não apenas como um livro apenas histórico. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito santifica. E esse Espírito, abrindo a sua mente, você vai entender o que Jesus queria dizer nos Sermões da Montanha, o que ele quis dizer quando ele estava lá na casa de Pôncio Pilatos, em Pôncio Pilatos, lá em Caifás, estava lá na cruz do Calvário, quando ele ascendeu aos céus. Você vai entender perfeitamente o que Deus quer falar com você por intermédio de Jesus. Nós precisamos sentir mais confiáveis. É ter confiança. É confiança naquilo que Deus está colocando na sua mão. É difícil? Eu não sei, você que sabe. Eu já passei por grandes lutas, grandes problemas. E ainda tem chegado mais. E vai chegar, porque eu sei que isso não vai acabar. Mas nós precisamos ter confiança em Deus. Confiar em Deus, que na oração, na consagração a Deus, na entrega e na paciência, nós possamos ter esperança, né? Quando nós mudamos nossa atitude e pensamento, podemos mudar a maneira como nos vemos, né? E a maneira como os outros nos veem. Olha o que a Bíblia fala aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Inclusive, essa passagem virou música hoje. O Senhor nos deu uma canção, uma harmonia em cima. Eu não vou conseguir cantar porque eu estou aprendendo ela ainda. A harmonia chegou, eu gravei. Mas olha o que João fala na sua primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando você abre a sua Bíblia, você vê ali a simbologia da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o verbo, é a palavra encarnada de Deus. A Bíblia fala sobre encarnação, não fala sobre reencarnação. Ele fala sobre encarnação. Então, quando nós vemos e entendemos o que os evangelistas, os profetas falaram a respeito de Jesus, nós podemos começar a entender que ele veio com um propósito grandioso para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu coração. O seu coração precisa, meu irmão, estar firmado em Cristo, firmado na palavra de Deus. Eu não vou me cansar de dizer isso por toda a minha vida. Por mais que as lutas cheguem, por mais que os problemas dobrem, eu ainda vou confiar em Deus, porque eu sei que nele eu consigo descanso, eu consigo relaxar, porque eu sei que ele está cuidando de mim. Olha o que o apóstolo João pode dizer, que bênção, né? Olha só, amados, quando nós mudamos a nossa atitude, podemos mudar também, como nós dizemos, a maneira de vermos os outros. E também podemos ver a mudança se iniciando quando nós estamos olhando para esse lado. Olha, se você começou a pensar sobre isso, em tentar agradar aquele que você feriu, se colocar mais numa posição simplista, humilde, e isso vai tocar o coração daquele que você está orando, Deus começa a trabalhar dessa maneira. Mudanças significativas surgem com a necessidade de ações drásticas às vezes, radicais às vezes, mas que há um grande boom, uma grande explosão que vai desencadear bons pensamentos e boas atitudes em você. Tá bom, meu irmão? Fique com essa palavra, não vai embora ainda não. Daqui a pouquinho, se você não está vendo agora, vai ver daqui a pouquinho, você vai assistir depois, vai ficar gravado, eu vou deixar gravado aqui. Amados, o nosso canal, vamos voltar aqui para o canal um pouquinho, ele foi criado no dia 13 de julho de 2020. 13 de julho de 2020. E
ele ficou alguns meses parado, porque ele foi criado para atender uma necessidade da nossa igreja. E depois que terminou a pandemia, ou parte da pandemia, ele ficou um pouquinho parado. Ele só voltou a ser usado novamente no dia 7 de maio, então 8 meses depois. Foi daí então que surgiu esse projeto, esse propósito de estarmos ali anunciando a palavra de Deus nesta rede social, nesta plataforma. E amados, e foi uma grande decisão da parte de Deus. Muitas vidas foram alcançadas, estão sendo alcançadas. Eu fui alcançado porque nós podemos ver a vontade de Deus se manifestando. Vamos perceber um pouquinho d'água? E eu posso ver que esse projeto que iniciou, né, já temos aí 2 anos e pouco de projeto, né, de canal, eu posso ver que isso foi com propósito. Talvez hoje eu estou atendendo um propósito na sua vida. Sabe para quê? Para te pedir calma. Desliga um pouquinho o carro, então desacelera um pouquinho. Às vezes a gente está assim muito acelerado para lá e para cá, para lá e para cá, e não dá tempo de Deus falar. Não dá tempo de Deus entrar ali na causa, na situação e fazer um grande milagre. Deus só consegue agir quando nós permitimos. Quando nós temos a atitude de deixar para o Senhor, passa porque agora é com o Senhor. Eu não consigo mais fazer nada. O homem, na verdade, não consegue fazer nada. Por mais que nós tentemos. É Ele que assume todo o controle. E quando eu comecei a entender que tudo estava no controle de Deus, quando chegava problemas e lutas, eu descansava. Porque eu sabia que aquele problema era a permissão de Deus. Eu sabia que aquela dificuldade era uma permissão de Deus. Porque, olha só, a gente está orando. Você está orando. Você está consagrando, jejuando, lendo Bíblia. Talvez você está indo na igreja, ou você está orando em casa, orando na igreja. E aquilo vai acontecer. Peraí, Deus. Não dá para pensar assim? Mas comece a entender que Deus tem colocado isso para que nós possamos ser moldados. Essas mudanças que chegam, que podem ter ali ações radicais e drásticas, está tudo no controle de Deus. Há gente que dá às vezes uma tremida, dá ali uma balançada por ter medo. Eu separei aqui para os irmãos uma experiência de uma pessoa chamada José. Quem já ouviu falar sobre José? José, ele foi filho de Jacó, foi um dos últimos filhos de Jacó, um dos últimos filhos. E José, ele era muito invejado pelos seus irmãos, porque ele teve um sonho uma vez dizendo que os seus irmãos, não foi bem com os seus irmãos, mas foi simbológico, que eles estariam ali se ajoelhando, se curvando diante de José, ele sendo o mais novo, como podia numa cultura que o mais velho era o mais sábio, né? A herança era para o mais velho. José ali ele foi alvo de muita inveja até o tempo que ele foi alvo de uma armadilha. Seus irmãos ali o lançaram num buraco, disseram para Jacó, seu pai, que ele havia morrido, e na verdade ele foi vendido como escravo e chegou no Egito. No Egito ele foi ali trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E este homem ali, a mulher dele o enganou e ele foi parar na cadeia. Mesmo na cadeia, nos anos que ele ficou na cadeia, Deus estava com ele. Eu estou falando isso porque às vezes as situações nos levam em consequências difíceis. Olha só, José foi vendido como escravo, ele foi caluniado, falaram mentiras sobre ele. Ele chegou na cadeia, mas até na cadeia aquele homem frutificou. Ele não alterou os seus valores. A sua atitude foi de obediência a Deus e de valor. Ele foi um homem valoroso, porque buscou, continuou, se manteve na sua posição, né? Ele não inverteu, ele não saiu do alvo, não saiu do seu objetivo, que era glorificar a Deus, porque Deus tinha um projeto na vida dele, assim como tem um projeto na sua vida. Eu não sei se agora, mas na frente, um pouquinho na frente. É só você esperar um pouco mais. Aquele homem foi preso
E ali ele teve ali foi muito usado por Deus lá na cadeia. E na cadeia ele falou algo sobre o padeiro, sobre algumas pessoas que trabalhavam para o rei. E muito lá na frente se lembraram dele para interpretar ali um sonho de Faraó. E ele foi tão sábio na sua interpretação que ele, de prisioneiro, escravo, ele foi o segundo ali no Egito, abaixo apenas de Faraó. Olha como é que Deus honrou aquele homem. Mas não foi só isso não. Deus fez tudo isso porque haveria fome naquela terra. Aquela fome, não apenas no Egito, mas em toda a região, toda ali na Ásia, ali no Oriente, ali em Israel, principalmente Israel. E aquele homem foi usado para criar uma estratégia para que a fome não chegasse a todos. Ele, como todo mundo sabe, ele juntou celeiros durante 7 anos, juntou comida durante 7 anos, e quando acabou ali as posses de todos, começou a ter bens, tanto que o Egito, Faraó, foi um grande rei da época, porque teve muitos bens, porque eles vendiam os seus bens para comprar comida, mas isso não deixou ninguém passar fome. Às vezes Deus está permitindo alguma coisa na sua vida, porque Ele não quer que você passe fome. Ele não vai querer que você seja aí morto, então envergonhado por aquilo que você está buscando. É ruim, né, quando a gente está buscando um propósito e às vezes parece que não dá certo, parece que deu errado, mas não é que deu errado não. Se Deus está no controle, se você está fazendo a sua parte, Deus está no controle de tudo. A experiência de José do Egito é muito grande para nós hoje. E algumas pessoas acreditam que aqueles que procuram mudar a sua atitude devem primeiro procurar ajuda de outras pessoas. Assim como os irmãos de José fizeram. Foram procurar ajuda no Egito e se encontraram com José. José reconheceu os irmãos dele, né? E quando ele se revelou aos seus irmãos, foi algo muito emocionante. Jacó veio, os irmãos vieram, Benjamim, que era o caçula, também veio. Isso quer dizer, querido, que o seu final está nas mãos de Deus. Aquilo que você iniciou um dia está na mão de Deus. Você pode ver que aqui no canal eu não falo sobre religião. Eu falo apenas o que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus ele quer fazer na sua vida. Então isso é uma posição que você precisa tomar. É uma atitude que você precisa tomar. Se você quer ver qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ou continuar na mesma. Ou continuar essa mesma mesmice. Né? Não estou falando que o seu pecado é um é outro. Eu tenho os meus. Eu tenho as minhas falhas. Eu tenho os meus erros. Jamais eu vou julgar alguém sabendo que eu sou recheado de falha também, recheado de defeito. De jeito, jamais. Mas agora o que eu posso fazer, o que eu faço no canal, é apontar o alvo. Ó, ali no Calvário, Jesus morreu por nós. Saiu dali para nos dar vida, e vida eterna, que é um dom gratuito de Deus que Ele quer trazer para você. Né? Isso que eu queria falar com você nessa noite, tá, meu amigo? São 50 minutos. Eu não vou passar muito além disso, não. Mas que nessa conversa sobre mudança, você possa ficar certo que essas mudanças que estão acontecendo na sua vida foi porque você iniciou lá atrás uma atitude. Você teve uma atitude lá atrás e você está vendo essas mudanças agora. É como se o pensamento fosse lá atrás, as atitudes fosse o presente e as mudanças estivessem no futuro muito próximo e que você precisa colher. Colha esses frutos que você está plantando hoje, né? Esses frutos que você tem visto Deus fazer e está acontecendo. Está acontecendo, meu irmão, não é por causa de mérito de alguém, não. É porque você está buscando a Deus. Você entendeu isso. Você entendeu o que está acontecendo. Canais como esse, muitos outros que há, eles estão fadados a fechar, a encerrar. Eu tenho certeza que mais algum tempo eu vou receber um e-mail dizendo que eu não posso mais ter essas conversas com vocês. Mas enquanto eu posso ter essa conversa com vocês, né, nessa live que nós vamos fazer aqui todo sábado, você vai ser meu convidado e vai ser orientado.
orientado não o que você deve fazer ou o que você não pode fazer, longe de mim, mas eu vou estar te dando uma orientação, um conselho, né, para que você busque mais a presença de Deus. Tudo vai dar certo, mesmo aquilo que você acha que vai dar errado, ainda é o certo de Deus. Você crê nisso? Tem que ter fé. Se você não tiver fé, infelizmente a direção será a mesma, tá bom? Deus abençoe você, tá, meu querido? Muito bom você estar comigo aqui. Convido você para estar se inscrevendo nesse canal, que você está aí deixando o seu like, compartilhando essa mensagem. Olha, meu irmão, quando você compartilha essa mensagem, você está sendo um missionário, um evangelista usado por Deus ao mandar essas mensagens. Aí o canal tem quase 200 mensagens. Você vai evangelizar sua família, evangelizar aí os seus colegas de trabalho, você vai evangelizar tantos outros que às vezes não tem contato contigo, mas por esses vídeos você vai estar enviando, você vai estar aí contribuindo para o reino de Deus, tá bom? Convido você também a estar sempre de olho nas mensagens do canal. Tem oração da manhã, essa oração tem ajudado muitas pessoas a encontrar paz, a encontrar esperança. Então você é o meu convidado, tá? Vamos só concluir aqui, amados, com que aqui no livro de Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, 2 Coríntios 5:17, Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. E para terminar, Gálatas 2:20, quando Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Fica com esses versículos para finalizar esta mensagem, esta live, e eu convido você para estar comigo no próximo sábado, às 8 horas. Tá bom? Não vai combinar assim? Você continua buscando a presença do Senhor e nós certamente estaremos orando por você. Que Deus te abençoe grandemente, tá, meu irmão? Em nome de Jesus.